Olá, turma do nono B. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem. Por aqui também as coisas vão indo bem. Veja, na semana passada eu repostei para vocês a atividade que vocês não haviam entendido. Então eu dei mais uma oportunidade para vocês responderem. E hoje nós teremos assunto e atividade novas, tá? Novos, quer dizer. Começando, nós vamos falar a respeito dos sujeitos que nós já vínhamos falando. Vimos o que é sujeito simples, que é aquele que possui uma única palavra importante. Primeiro, para achar o sujeito de uma oração, a gente pergunta quem é o verbo. Acha o verbo, pergunta quem é ele. Quando pergunta quem, se achar uma única palavra importante, o sujeito é um sujeito simples. Se achar duas ou mais palavras importantes que não podem ser retiradas de jeito nenhum, o sujeito é composto. Se você fizer a pergunta quem é o verbo, achar a resposta e a resposta não estiver escrita na frase, o sujeito é oculto. Se você fizer a pergunta e a resposta da sua pergunta tiver e a sua pergunta tiver mais de uma resposta, esse sujeito é indeterminado e a resposta não estiver escrita na frase, o sujeito é indeterminado. Desculpe. E hoje nós vamos falar sobre o sujeito inexistente, tá? Então, o que é um sujeito inexistente? Ele não devia nem ser considerado como classificação de sujeito, porque se ele não existe, não é verdade. O sujeito inexistente, ele acontece quando ele possui formas impessoais na oração. Por exemplo, verbos que indicam fenômenos da natureza na oração. Indica que ali existe um sujeito inexistente. Se eu disser assim, choveu muito em Aracaju. Essa oração não tem sujeito, né? Quem choveu? Não tem sujeito porque o verbo chover é impessoal. Ele não precisa de uma pessoa para conjugar. Ele é impessoal. Então, quando eu digo choveu muito em Aracaju, já está dito aí, a oração já está completa, certo? Se eu disser amanheceu ensolarado hoje. O quê? Quem amanheceu? Não tem. Por quê? São verbos que indicam fenômenos da natureza. Quais são eles? Chover, trovejar, relampejar, nevar, amanhecer, entardecer, anoitecer. São verbos que indicam fenômenos da natureza. Outro caso de sujeito inexistente é quando existe o verbo haver, no sentido de existir na oração, existir ou ter. Por exemplo, há 50 crianças nessa turma. Né? Há 50 alunos nessa turma. Crianças não, que vocês já são adultos. Há 50 alunos nessa turma. Esse verbo é com HA. É o verbo haver. Esse verbo está no sentido de existir ou ter. Então, se eu perguntar quem há, quem, não tem. É o verbo haver, ele é impessoal. Certo? Então, o verbo haver com sentido de existir ou ter é um verbo impessoal. Então, essa oração tem sujeito inexistente. A oração com sujeito inexistente, ela não possui núcleo. É um sujeito sem núcleo. É como sujeito oculto. Oculto, indeterminado e inexistente. Na frase, se eu pedir circule o sujeito, você não circula nada. O oculto, porque você já achou qual é o sujeito, mas não está escrito, então você não vai circular. O inexistente, o indeterminado, você também já achou duas respostas, mas nenhuma delas está escrita na frase, você não vai circular. E o inexistente, porque são verbos impessoais, frases impessoais, então você não vai circular nada, tá? Você só vai colocar sujeito inexistente. O sujeito inexistente também é chamado de oração sem sujeito. É a mesma coisa, tá bom? Então, a oração sem sujeito ou sujeito inexistente acontece em 3 casos. Primeiro, com a presença de verbos que indicam fenômenos da natureza. Verbos que indicam fenômenos da natureza, já falei lá. Chover, trovejar, relampejar, gear, nevar, amanhecer, anoitecer, entardecer. Tudo isso, verbo que indica fenômenos da natureza. Verbo haver no sentido de existir, ter, acontecer, né? Houve uma festa lá em casa, antes da pandemia. Então, aí o sujeito inexistente. Porque é um verbo haver, não tem pessoa, tá? E outro caso são os verbos ser, fazer, né? Indicando tempo, hora ou tempo climático.
ou tempo cronológico. Por exemplo, hoje são 15 de junho. Essa oração é sujeito inexistente, porque o verbo ser está indicando tempo, tá? Faz calor em Sergipe. Sujeito inexistente, porque o verbo fazer está indicando tempo, certo? Então, com os verbos ser, fazer, indicando tempo, também o sujeito é inexistente. Agora, peguem aí a atividade que eu passei para vocês. Vamos corrigir aí alguns itens. Peguem lá, por favor. Eu vou abrir a minha aqui. Vamos corrigir alguns itens. Deixa eu botar aqui para vocês. Espera aí. Nono ano. Espera aí, viu? Bom, a atividade que eu passei tem assim, ó. Retire o que se pede. Eu disse a vocês que não fizesse a parte do predicado, né? Porque a gente ainda não tinha visto. Naquele momento, ele insistia em novos sonhos. Qual é o sujeito? Acha o verbo e pergunta quem é o verbo. Verbo insistia. Quem insistia? Ele insistia. Que tipo de sujeito é esse, gente? Simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. Sujeito simples, contém uma só palavra importante, ele. Letra B. Amanhã não haverá aula. Olha o verbo haver, no sentido de existir ou ter. Toda vez que tiver verbo haver, você já desconfie. Amanhã não haverá aula. Que sujeito é esse? Sujeito inexistente. Por quê? Porque tem o verbo haver no sentido de existir ou ter. Letra C. O pai considerou o filho inocente. Quem considerou? O pai. Sujeito simples. Letra D. Todos os assessores e os presidentes voaram no mesmo dia para os Estados Unidos. Quem voaram? Todos os assessores e os presidentes. Tudo isso é o sujeito, gente. Sujeito de que tipo? Simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. Sujeito composto. Quais seriam os núcleos? Assessores e presidentes, tá? Letra E. Ainda não voltaram do cinema Antônio e seus irmãos. Quem não voltaram? Antônio e seus irmãos. Sujeito também composto, certo? Então, aí, os outros vocês fizeram. Depois da nossa aula ao vivo, nós corrigiremos. Eu vou passar hoje uma outra atividade, agora incluindo o sujeito inexistente também. Façam a atividade, me mandem até sexta-feira. Hoje teremos também aula de redação, tá? Vou passar para vocês agora essa aula de redação, ok? Tchau, tchau.